Olá, meus amores, muito bom dia para vocês. Ótimo dia de estudos. Então, o tema da nossa aula de hoje é o capítulo 7 do livro didático de vocês. Estou me referindo, a ela, que foi o acontecimento mais violento da história da humanidade. Estou me referindo à Segunda Guerra Mundial. Guerra essa que durou aí 6 anos, de 1939 a 1945, e teve a participação aí de mais de 30 países e deixou milhares de pessoas mortas entre civis e militares. Então vamos ver quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial. Mas primeiro eu quero falar para vocês que aqui vai ser feito apenas um resumo, tá? Porque foram 6 anos de guerra, então assim, a Segunda Guerra Mundial ela é muito extensa. Então, se para o vídeo não ficar muito grande, farei apenas o resumo, tá bom? Podemos listar, então, como causas da Segunda Guerra Mundial, os seguintes fatores. Tratado de Versalhes, crise de 1929, ascensão do nazifascismo, falência da Liga das Nações, política de apaziguamento e a disputa por mercados consumidores. Vamos ver agora como cada um desses fatores contribuiu, ou provocou aí, o conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então temos aí, Tratado de Versalhes, tratado esse, que foi assinado quando terminou, a Primeira Guerra Mundial, e foi um tratado que prejudicou, terrivelmente a Alemanha. Ela foi, a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial, e esse tratado estipulou, então, várias cláusulas, que prejudicou, a Alemanha. Então, isso vai gerar uma certa insatisfação, dos alemães com esse tratado. Podemos dizer também, que foi um tratado de paz, que, ironicamente, ele acabou plantando a semente de uma nova guerra, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, o Tratado de Versalhes, ele contribuiu para a ascensão do nazismo na Alemanha. Então, assim, de uma linguagem bem clara, bem simples, na verdade, a Alemanha, ela ficou muito insatisfeita, com as imposições colocadas para ela, no Tratado de Versalhes, e os alemães, eles queriam uma certa vingança, porque eles se sentiam humilhados, por causa desse tratado, por causa das imposições, que foram colocadas para a Alemanha no Tratado de Versalhes. Então, eles queriam se vingar. A segunda causa, então, para a Segunda Guerra Mundial foi a crise internacional de 1929, a famosa, crise capitalista que iniciou nos Estados Unidos e acabou se espalhando pelo mundo capitalista. Podemos, então, sintetizar a crise de 1929 em apenas 3 palavras: falência, desemprego e muita pobreza. Na crise de 29, milhares de fábricas, bancos, indústrias acabaram quebrando e falindo, o que vai provocar, então, o desemprego de milhares de trabalhadores. Só nos Estados Unidos, teve aproximadamente 15 milhões de trabalhadores que ficaram desempregados. E, logicamente, uma grande parte da população ficou empobrecida. Então, essa crise ela vai acabar desorganizando o mercado internacional e vai gerar um clima de insegurança e medo. Isso vai contribuir, então, para a ascensão, o crescimento do nazismo na Alemanha. Na imagem, nós temos uma fila, está representando aí uma fila de desempregados nos Estados Unidos, Outra causa, que contribuiu para a Segunda Guerra Mundial foi a ascensão do nazifascismo. O fascismo na Itália, com Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler. Então, sabemos que uma das características fundamentais do nazifascismo era o militarismo, onde enaltecia a guerra, glorificava a guerra, ou seja, nazifascismo é sinônimo de guerra. Então, essa característica vai ser fundamental para que a Itália e a Alemanha se unissem e formassem o grupo do Eixo para lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas uma causa importante da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a política de apaziguamento, que ela é retratada aí de maneira irônica nesta charge por um cartunista brasileiro. O que foi então essa política de apaziguamento? Basicamente, ela foi a passividade, a passividade, a tolerância da França e da Inglaterra, do Reino Unido, aí, que não reagiram e nem protestaram diante do expansionismo alemão.
diante da agressividade italiana. Então, durante a década de 30, a Itália ela conquistou a Etiópia, a Alemanha anexou a Áustria e, né, nem a França e nem o Reino Unido, né, não fez nada para tentar ajudar esses países. Não reagiram, não fizeram nada, nem protestou, né, diante desse expansionismo. A disputa de mercados consumidores, ela pode ser considerada, né, uma das causas mais importantes, né, ou a raiz até da Segunda Guerra Mundial. Isso porque as grandes potências industriais, elas disputavam entre si, né, o controle de colônias, de matérias-primas e de mercados consumidores. Aí fica facinho, né, para a gente perceber, né, a questão dos blocos, da formação dos blocos de países que se formaram para se enfrentar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, de um lado vamos ter então, né, os aliados, que vai ser composto pela Inglaterra, Estados Unidos, pela França e a União Soviética, né? E então, principalmente a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, elas estavam super satisfeitas, né, com a situação internacional. França e Inglaterra, né, elas tinham muitas colônias e os Estados Unidos, né, dominavam basicamente todo o mercado da América Latina. E do outro lado, né, nós tínhamos os países do eixo, né, que compunham o eixo, que era a Itália, a Alemanha e Japão. Eles eram grandes potências industriais, mas eles tinham pouquíssimas colônias. Então, esses três países que formavam o eixo, eles exigiam uma nova divisão dos mercados mundiais, ou seja, eles criam colônias, criam territórios, criam matéria-prima, e isso, então, né, logicamente, vai provocar a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela teve, né, como estupim a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 pelos alemães. A Polônia, ela era um país, né, que tinha acordos de proteção com o Reino Unido e a França. Então, assim que a Alemanha ela invadiu a Polônia, tanto o Reino Unido quanto a França, eles declararam guerra, né, à Alemanha. Então, iniciou aí, né, a Segunda Guerra Mundial a partir aí, né, da invasão dos alemães à Polônia, né, que ocorreu então no dia 1º, né, de setembro de 1939. Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela também pode ser dividida em fases, né? São divididas em 3 fases. A primeira fase, ela é o período da expansão alemã, né? Onde de 1939 a 1941, a Alemanha praticamente, né, venceu todas as batalhas que ela se propôs a lutar. Então, nesse período, a Alemanha ela conseguiu invadir e conquistar, né, uma série de locais, né, uma série de países. Podemos citar aí, né, a Polônia, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, a França e até, né, a União Soviética. Então, esse período ele vai ser caracterizado pela vitória fulminante, né, do exército alemão. A segunda fase, né, da Segunda Guerra Mundial, que vai de 42 a 45, ela caracterizou-se, né, pela contraofensiva bem-sucedida dos aliados. Interessados, então, né, pela opulência soviética, Hitler ele passou por cima do tratado, né, que ele tinha firmado com o Stalin. Que ele fez, então? Ele, né, desferiu uma violenta ofensiva contra a União Soviética. Então, surpreendidos, né, os soviéticos adotaram a antiga tática, né, da terra arrasada, que consistia em ceder espaços, destruindo, né, antes deles fugirem, tudo aquilo, né, que podia ser útil ao adversário. Então, eles queimavam casas, plantações, tudo aquilo que podia ser útil para o adversário, eles queimavam, destruíam. Então, na cidade de Stalingrado, deu-se uma das batalhas mais importantes, né, e violentas da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos quebraram então o mito, né, da invencibilidade nazista, obrigando então aí, né, os alemães a se renderem. Já os Estados Unidos, né, eles contribuíram, né, decisivamente na luta contra o eixo. Os Estados Unidos, né, ele só entrou na guerra quando o Japão, né, bombardeia, né, a base naval dos Estados Unidos, né, que tinha no Havaí. Então, quando os japoneses bombardeiam, os Estados Unidos acabam entrando na guerra. Mas antes, os Estados Unidos estavam apenas fornecendo, né, aos aliados enormes quantidades de equipamentos bélicos, tanques, navios e aviões de boa qualidade. Os norte-americanos eles vão começar então a vencer os japoneses nas batalhas no Pacífico.
o Brasil vai ter aí, né, uma participação extraordinária, né, na Segunda Guerra Mundial. Então ele se manteve neutro, né, até certo ponto. Quando alguns, né, de seus navios começaram a sofrer ataques, né, e ataques dos alemães, e o Brasil, então, né, acaba se declarando guerra à Alemanha no ano de 1942. Então, ele ajudou os Estados Unidos, né, na libertação da Itália, que encontrava-se quase que totalmente nas mãos do exército nazista. O Brasil enviou aí, né, para ajudar os Estados Unidos, né, cerca de 400 homens, né, de apoio da Força Aérea Brasileira, da FAB, né. Mandou ainda 42 pilotos e 25 mil homens, né, da Força Expedicionária Brasileira, né, da FEB. Então, assim, o Brasil arrasou, né, na Segunda Guerra Mundial. E por fim, né, a partir de 1944, temos a fase, né, a terceira fase da Segunda Guerra Mundial, que vai marcar aí, né, a vitória dos aliados, ou seja, a queda, né, do eixo. A Itália, em 1944, ela já havia sido invadida, né, pelos países aliados, como já falei anteriormente, né, que o Brasil participou aí na tomada ajudando os Estados Unidos, né. A Alemanha, em 44 e 45, ela começou a sofrer, né, uma série de derrotas e, naturalmente, né, ela acabou se rendendo quando a cidade de Berlim foi conquistada. E no caso do Japão, né, o Japão que vai ser o mais, como se diz, o mais duro aí, né, ele vai ser o último país a se render. Então, ele só se rende, né, quando os Estados Unidos lançam, né, as duas bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, em resposta, né, ao que ele fez ao ataque, né, japonês que teve em Pearl Harbor, né, que era a base naval dos Estados Unidos lá no Havaí. Vamos destacar agora dois grandes eventos catastróficos, né, que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles, né, é o Holocausto, né, como ficou conhecido o genocídio de judeus realizados a comando dos nazistas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo de toda a Segunda Guerra, né, os nazistas realizaram ações sistemáticas, né, de extermínio dessa etnia, o que resultou aí, né, na morte de 6 milhões de judeus. Só para vocês terem uma ideia, na Europa, né, antes da guerra, morava aí mais ou menos 9 milhões de judeus, né, e os nazistas conseguiram exterminar, conseguiram matar, né, 6 milhões de judeus, ou seja, quase exterminaram, né, todos os judeus que viviam na Europa. Continuando, então, né, os nazistas nomearam, então, né, o seu programa de extermínio dos judeus como solução final. Durante esse programa, eles também perseguiam comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com problemas físicos e mentais, entre outros. Entre as práticas, né, realizadas no Holocausto, estão aí o fuzilamento em massa, né, de indivíduos e a utilização dos prisioneiros, né, como trabalhadores escravos, o aprisionamento em guetos e os campos, né, de concentrações. Em segundo lugar, nós temos então, né, o lançamento das bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, no dia 6 e 9 de agosto de 1945. Então, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez, né, na história da humanidade as bombas atômicas. Então, essas bombas, né, elas foram utilizadas para forçar a rendição japonesa e evitar, né, que as tropas americanas precisassem invadir, né, o Japão por terra. O lançamento dessas bombas atômicas gera polêmicas até hoje, inclusive, né, porque o alvo dos Estados Unidos não eram os militares, e sim os civis, uma vez, né, que a maioria dos homens estavam na guerra, né, então a bomba atingiu aí, no caso, né, só mulheres e crianças, né, totalizando aí mais ou menos, né, 200 mil mortos, né, 200 mil pessoas mortas no dia do lançamento, né, e posteriormente, né, uma série de vítimas que vão acabar morrendo, né, pela ação da radiação. Após o bombardeio, então, né, de Hiroshima e Nagasaki, o Japão assina, né, seu acordo de rendição no dia 2 de setembro de 1945, levando assim, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. Além, então, né, das milhares de pessoas, né, que morreram na Segunda Guerra Mundial, calcula-se um total de mais ou menos 85 milhões de mortos, né, entre esse número aí, né, mais ou menos 50 milhões, né, foram civis. Além, né, desse número de mortos, nós temos aí, né, tá listado aí, né, várias consequências, né, da Segunda Guerra Mundial.
Podemos, né, destacar aí a destruição de vários países europeus, né, principalmente na questão econômica. Os Estados Unidos ele sai fortalecido, né, após o conflito. A União Soviética também, né, se fortalece após vencer a Alemanha. Temos também a criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que tinha, né, que deveria aí, né, manter a paz mundial. E, né, para encerrar, nós temos aí também, né, o surgimento da Guerra Fria, né, que vai ser aí uma disputa territoriais, né, por zonas de influência, né, do socialismo e capitalismo. Então, na Guerra Fria, o mundo vai ser dividido aí, né, em duas áreas de influência. De um lado vai ter o socialismo, de outro, né, o capitalismo.